E aí, pessoal do agronegócio das hortaliças, tem um corte muito especial ali esperando. E olha só, já pensou você receber um conselho do Jucenir Zanata, fundador da Zanata Estufas aí, quase 40 anos de mercado, de gestão, de resultado, de muitas coisas feitas pelo agronegócio? É isso que tem para você na sequência desse vídeo. Olhe o corte, aproveite esse conhecimento e aplique no seu agronegócio. Pensando no momento econômico que a gente está, vamos dizer, apertando o cinto, sabe? Dando aquela apertadinha no cinto e tem que fazer, né? Dependendo da situação de cada um, de cada negócio, de cada agronegócio. Tem aquele ditado que fala que custos são igual unhas que tem que cortar toda semana, certo? Toda semana tem que estar atrás de coisa para cortar o custo, mantendo a qualidade, lembrando, né? Sim. Que não atrapalha a qualidade do produto. Qual que é a visão, qual a gestão do senhor, da sua empresa em relação a isso? Olha, a gente sempre tenta cortar tudo que é custo. Só que de vez em quando a gente tem que esquecer, fechar o olho, dizer assim, deixa eu fazer uma coisa que vai me render mais do que o vazamento que está dando aqui. Porque tem muitas torneirinhas pequenas que é difícil fechar. E o controle, é estresse para fechar aqueles custos, para diminuir burocracia e tal. Então, diz assim, o que eu posso render para cobrir aquilo? Tá? Então, eu tenho que pensar, não posso esquecer que eu tenho que fazer alguma coisa para faturar mais, para entrar mais dinheiro no caixa, do que aquele dinheiro que está escapando. Mas todos os centavos que saem, ele pode faltar um dia. Né? E existe um defeito, até um vício. Quando a empresa está bem, que você tem bastante dinheiro, parece que tu pode gastar mais, pode deixar vazar. Então, aí vem a crise. Então, ao menos na hora da crise, tu tem que cortar tudo aqueles custos e ver o que tu pode melhorar. Talvez nem sempre você consegue. E se você deixou muito tempo vazando, a torneira enferrujou, o cara não consegue mais diminuir aquele custo. Então, tem que ir cortando todo dia aqueles custos. Eu acho que está pronto, né? Porque, por exemplo, eu escutei um exemplo de uma empresa nos Estados Unidos que trabalhava com equipamento para construção civil e tal. E ela vinha nesse processo da metodologia de melhoria contínua, gestão de recursos, diminuir desperdício. Isso antes da pandemia, já uns 3 anos antes da pandemia. Uns 5 anos antes. 2015, mas como senhora ali. E ela já vinha com essa... Então, quando chegou a pandemia, ela estava já redondinha. Com essa questão que você falou, sabe? Quando veio a pandemia, o setor dela foi muito afetada. Como ela já estava organizada, ela, além de não cair, o faturamento ela cresceu nessa época. Mas aquilo que o senhor falou faz muito sentido e eu tomo isso para mim. Quando o vento está soprando na vela, quando os ventos estão a favor, a gente vai, tá tudo certo, esse desperdício aqui, esse negocinho ali, tá aqui, ó, vamos que tá dando tudo certo. Mas tu tem que saber que um dia tu vai ter que cortar aquele custo. Tem que estar aqui, ó, agora chegou a hora de fechar. Ou se for o caso, se já puder fechar antes, fecha antes de fazer o caixa. Vai fechar. Porque nem o tempo bom dura para sempre e nem o ruim, mas quando a gente tá no momento bom, de vento e popa, vamos dizer assim, numa economia, nos negócios, a gente acha que vai durar para sempre, né? Mas sempre tem alto e baixo. O senhor com quase 40 anos de mercado, eu acho que já passou muito de tudo, alto né? E baixo. É aquela questão assim, tu está subindo uma escada. Sobe o degrau, tem um patamar, sobe o degrau, tem um patamar. Se você não subir outro degrau, o degrau vai descer, tu vai começar a descer. Então, ou tu sobe ou tu desce. O patamar é curto, não é muito longo. Então, eu acho que você tem que pensar em crescer sempre. Um pouquinho, não precisa ser muito. Não. Crescer um pouquinho. O negócio tá no empilhamento de resultado, eu acho, né? Crescer demais é até desestrutural, né? É perigoso. Tem muita empresa que quebra porque vende demais. Sim. E não dá... Aí a produção, como nós falamos antes... O financeiro, muitas vezes, se ele recebe depois que paga as despesas, ele vai faltar caixa. Então, tu tem que ter uma empresa redondinha, ou seja, eu posso crescer até onde o capital dá. Ou eu pago depois que eu recebo. Quem faz esse cálculo? Tu começa a fazer a muda, vamos supor, tu compra a muda, compra a semente, investe a semente, tu vai receber só depois que entregar a muda.
tu precisa de um caixa de 6 meses, 4 meses, um mês que seja. Dependendo do período, do ciclo da planta, né? Isso. Então você tem que analisar tudo isso. Daqui a pouco, pá, vendi bem. E recebeu? Não, vou receber depois. Meio dinheiro, o capital de giro. E eu acho que ainda, olhando de modo geral, uma das principais dores na parte de gestão financeira dos agronegócios geralmente é isso aí. É a questão do fluxo de caixa. Esse vendi, mas não recebi ainda. Nesse meio do caminho ali tá a confusão. O custeio, né? Se o banco não financia o custeio, você vai plantar muito, como é que tu paga? É a situação que está hoje. Como a parte de financiamentos, vamos dizer assim, tanto custeio quanto investimento, a torneira, vamos dizer, está mais fechada, não tem tanta disponibilidade, o mercado já sente. Uma empresa de estruturas, uma empresa de irrigação, nós também acabamos sentindo, porque sem o custeio, sem essa coisa que o pessoal está acostumado a fazer, falta o recurso, então o cara não planta, deixa para plantar depois. Atinge toda a cadeia, né? Agora, esse primeiro semestre desse ano, para nós temos muito pedido para entregar. Mas a gente está preocupado como é que vai ser o semestre que vem. Se continuar a venda que está, vai cair, porque não tem produção. Então, tem que fazer alguma coisa para vender mais. E os bancos não estão liberando dinheiro. E a taxa alta que está hoje, o produtor diz assim, vou esperar mais um pouco.